Irmãos, nós temos por muitas vezes repetido, ensinado, que a Bíblia Sagrada nos diz que aquele que encontra uma esposa encontra a benevolência do Senhor. Repete comigo: quem encontra uma esposa encontrou o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Isso nós temos falado bastante, mas hoje eu gostaria de frisar um outro ponto importante. Porque quando eu falo sobre isso, sobre a esposa, eu sempre digo que um dos grandes erros dos homens, de um modo geral, é que normalmente são atraídos para as mulheres. E não é o que a Bíblia diz, buscar, procurar uma mulher. Ela diz uma esposa. Por óbvio, como cristãos, nós sempre classificamos a esposa como uma mulher, não é? É ou não é? Hoje isso está um pouco difícil. Por quê? Porque tem pessoas que, por exemplo, se apaixonam por um animal. Você sabia disso? Teve um caso aí de um camarada que queria legalmente se casar com uma árvore. E por aí vai. Mas biblicamente, nós estamos falando de quê? Da Bíblia. E biblicamente, a palavra de Deus nos orienta a buscar, os homens, uma esposa. Qual a diferença, pastor? Qual é o ponto diferencial, biblicamente falando, entre a esposa e uma mulher? Porque mulher, qualquer uma pode ser. Que nasce do sexo feminino, pode ser. Já nasce assim. Mas esposa é uma escolha. Ser esposa é uma escolha. Entende? O que nós vamos falar aqui hoje, embora vamos ler mulher, mas por óbvio, você vai ver, por óbvio, vai observar que trata-se de uma mulher casada. Então é uma esposa. A Bíblia manda procurar uma esposa. Mas que tipo de esposa, que tipo de mulher é o que a Bíblia Sagrada mostra? Mas para tranquilizar as irmãs, que eu sei que pode gerar aí algum ponto de conflito, você vai ver uma lista extensa. Não quer dizer que a boa esposa tem que ter tudo isso. Senão, misericórdia, os homens iam demorar um pouquinho a achar uma esposa. Mas, pelo menos, diz de quê, pastor? De que você pode, se você quiser, você mulher, se tornar esse padrão aqui. Não tudo, mas pelo menos de um modo geral. Tá claro isso? Esse é aquele culto que você deveria anotar com muita atenção, já que é um texto só, as referências. Amém? Pastor, e os homens hoje vão ficar comendo mosca, vão ficar aí à toa? Não. Eles vão entender também qual é o projeto de Deus para uma esposa. Tá claro? Ô pastor, eu sou solteira e eu não pretendo por hora ou por muito tempo me casar. Isso vai me ajudar em alguma coisa? Vai sim. Porque a esposa também, geralmente, também tem outro papel muito importante, que é o de mãe. Tá certo? Vamos lá? Só um adendo aqui. Até, não deveria, mas até existe ex-marido e ex-mulher. Mas não existe ex-mãe, ex-pai e ex-filhos. Então fala de uma ligação que deveria ser para sempre. Amém? Cuidado com isso. Provérbios capítulo 31, eu gostaria de começar no verso 1, que diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que direi, ou o que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Está falando de uma mulher que fez um voto a Deus, possivelmente para engravidar, ou para que o seu filho crescesse na presença do Senhor, fosse um bom homem e um servo de Deus. Não sabemos que voto ela fez, mas ela fez votos a Deus que diziam respeito desse rapaz, desse homem,
E ela dá um conselho, é interessante porque é um ensino, é uma profecia e é conselho. Ela diz no verso 3: não dê o quê? Não dê às mulheres, não dê para as mulheres o quê? A tua força, nem os seus caminhos as que destroem reis. Ela começa dizendo: olha, meu filho, primeira coisa, a tua força, e nós podemos de maneira subjetiva ampliar essa expressão, a tua força, de muitas formas. Não dê a tua vida, né? Não dê o teu empenho, os teus recursos, os teus sonhos, seus projetos. Ou seja, não se entregue às mulheres. Note que ela não está dizendo qualquer mulher ou toda mulher, mas ela faz uma distinção bem clara. Quando ela distingue uma, quando ela classifica uma, por óbvio, ela também classifica a outra. Se ela diz essa aqui é a ideal, ela está dizendo essas outras evite. Dá para entender isso? Então vamos lá. Eu vou pular para o verso 10 para ganharmos tempo. Ele diz: mulher virtuosa, mulher de virtudes. O que você entende por virtude, irmão? O que é uma virtude? É uma coisa boa, é uma característica boa de alguém, são expressões boas da personalidade de um ser. Virtudes, coisas virtuosas. E ela faz uma pergunta: a mulher virtuosa, a mulher de virtudes, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Hoje eu estou lendo aqui na edição a Nova Almeida atualizada, então está diferente do que eu sempre leio, que é na corrigida, tá certo? Mas o sentido vai dar o mesmo. Geralmente na outra versão que eu leio aqui fala, né, excede o de rubis, né? Mas dá no mesmo, tá certo? De finas joias. Verso 11: o coração do seu marido o quê? Confia nela. Ele confia de todo o seu coração, e não haverá falta de ganho. Na outra versão diz: ele não vai precisar de despojos. Ou seja, ele não precisa de subterfúgio, ele não precisa, sabe, dar jeitinhos, ele não precisa queimar os neurônios para resolver as coisas. Por quê? Porque ela está lá do lado dele. Ela vai ajudar. Não estou dizendo que ela não se preocupa, ou que não deva se preocupar, mas eu estou dizendo que a mulher virtuosa tem uma característica: ela está junto. Pode ser o problema que for, ela está junto. Não entenda que eu estou dizendo que ela é responsável, ou a única responsável por trazer soluções. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que ela não causa maiores problemas. Ela é a verdadeira auxiliadora idônea. Ela tem personalidade própria, ela é idônea, ela é uma pessoa do bem, ela é uma pessoa que nada consta contra ela, o marido não tem o que se queixar dela. Sabe, não que fale de uma perfeição, por favor, não raciocine por essa linha de pensamento. Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando daquilo que é possível fazer. É claro que todo casal discute, irmão, por favor, todo casal discute. Nós não conseguimos concordar com ninguém 100%. Mesmo que você concorde 99,9% com alguém, vai chegar um momento que alguma coisa você vai discordar. Isso é normal. É normal o homem ter momentos onde ele vai estar mais agitado. Não pense você, mulher, que é só a mulher no ciclo menstrual que tem alterações de humor. O homem também tem. Ele tem momentos onde tem uma baixa ou aumento de testosterona, e isso influencia no humor dele.
Então vai ter dias que o cara está mais agitado, vai ter dia que ele está mais impaciente, e nesses dias pode coincidir de haver discussões. E isso é o quê? Normal, embora seja contornável, embora com sabedoria haja possibilidade de você adquirir habilidades de contornar as brigas, e você perceber que aquela conversa, que aquele assunto, que aquela entonação de voz vai conduzir a um problema, e você antecipadamente dizer, nem vale a pena, sei nem que isso vai dar em briga, então vamos me calar. Isso não é fraqueza, isso é muito força. É de alguém que tem muita força, porque a Bíblia diz, irmãos, aquele que consegue dominar o seu próprio espírito, ele é mais forte do que aquele que tem poder de dominar uma cidade inteira. Então o calar-se exige muita força, porém não é uma obrigação. Você não é obrigado a toda vez se calar. Vira o outro lado, que eu já dei de um lado, vou dar no outro. Vem dizer comigo, venha. Eu digo na hora, você vai dar, né? Tudo bem. Está na Bíblia, é verdade. Mas lembre também que é dando que se recebe. Entendeu? Porque com a mesma medida com que você medir, você também será medido. Ai, não lembrava desse não, né? Ah, não, pastor. Eu só lembrava que eu podia gritar, que eu podia maltratar, que eu podia chutar, esbravejar. Não é bem assim não. Mas a pessoa de Deus, ela tem a tendência a evitar conflitos. Por quê, pastor? Medo? Nem um pouco. Testemunho. A pessoa sabe que está sendo observada por todo mundo. Porque é assim, antes você podia fazer e acontecer, ninguém dava conta da sua vida, ninguém se atrevia a se importar. Agora que você serve a Jesus, aparece, sabe, meu irmão, brota gente para tentar dar pitaco na sua vida. Você não pode isso, não, porque já viu isso? A pessoa chega perto de você e fala assim, mas tu não é crente? Isso é uma forma de dizer assim, você não pode. Por que eu não posso? Uma vez o camarada falou, não, mas Jesus era da paz. Era Jesus da paz que pegou um chicote, empurrou o rei na rapaziada que estava bagunçando no templo. Meu irmão, uma coisa é você ser pacífico, pacífica. Outra coisa é você permitir que te façam de capacho. Comigo não. Negativo. Amém? Então veja, diz aqui, irmãos, ele não, tem preocupação de desconfiar dela. Ele confia nela, porque sabe que não vai ter falta de nada. As coisas vão dar certo, pode botar na mão dela. Só os que são comprometidos, casados, namorados, noivo, enrolados, dá uma olhadinha, você para ela, ela para você. Lá na tua casa é assim? É. Pode botar na mão dela, pastor, dá certo. Só soltar lá, final do mês está tudo pago. Eu só tenho que ralar, trabalhar, e tá lá, ela chega lá e ajuda, e resolve, bota as coisas em ordem. Ela tem a cadernetazinha dela, né, com a água, com a luz, telefone, internet, feira, tá tudo discriminado, certo? Ela vai para a feira já com a listinha dela, e se eu quiser botar uma coisa a mais, ela olha para mim e fala assim, tá fora da lista, agora não dá não, depois. Não, mas é só um. Depois, meu filho, olha aqui, olha, se você comprar isso aí, semana que vem tem a água, e eu vou pagar da onde essa água? Deus proverá. Pronto, quando Deus prover, aí você compra. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Versículo 12. Ela lhe faz o quê? Bem. E o que mais? Não mal. Irmãos, coisa redundante, engraçada. Ela lhe faz bem e não mal. É para deixar bem claro
que a ação dela é uma ação de amor. E quem ama só faz o bem. Ainda que esse bem algumas vezes exija um não. Amém? Nem sempre o não é ruim. Muitas vezes ele é a melhor e mais sábia escolha. Não, ou pelo menos agora não. Ela faz bem. Quantos casais eu já atendi, irmãos? Do camarada, sabe, juiz, você vê claramente que o juiz dele está escorrendo pelo nariz. Não é gripado não, é o juízo dele derretendo, escorrendo pelo nariz, porque a mulher perturba. E eu vou lhe falar uma coisa, meu irmão. Homem dá trabalho, repete. Homem dá trabalho. De novo. Homem dá trabalho. Isso é de fábrica. Homem dá trabalho. Mas quando a mulher, ela é rixosa, ela é encrenqueira, cri-cri, quanto ela é perturbada, a Bíblia diz que é melhor morar no deserto. Entendeu? No deserto. Irmão, já parou para pensar essa comparação? É melhor, não é passar uma temporada. Ele disse é melhor morar. Ou seja, você vai ter menos dores, menos problemas no deserto do que morando com ela. É forte. É forte. Mas essa aqui, olha o que diz a Bíblia. Ela só lhe faz bem. E as irmãs chegam para mim e falam assim: pastor, eu quero fazer o bem, mas ele não deixa. Não tem aí um versículo desse aí não, para eles também não? Irmãs? Tem. E tem um forte. Não é um versículo não, é um texto. Um camarada chamado Nabal. Esse nome significa louco. Ele perturbava a vida da esposa, uma mulher de Deus, uma mulher dedicada ao Senhor. Perturbava. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Deus o matou. Vai perturbar a santa, vai? Vai dar trabalho para ela. Dê bem muito trabalho, faça ela sofrer bem muito. Não estou aconselhando. Alerta. Atenção, editor, bota aí um sinal de alerta. Alerta ironia. Que agora tem que explicar, né? Alerta ironia. Não estou dizendo, não estou aconselhando para dar trabalho. Estou ironizando. Vai dando trabalho, vai fazendo ela sofrer, a serva do Senhor. Porque quando ele se levanta do trono, meu filho, só se levanta para agir. Está dizendo, pastor, que Deus é capaz de matar a pessoa? Tô e repito, porque tem base bíblica. Ele morreu. E todos os bens dele foi para Davi. Eu aprendo duas lições. Uma, se você fizer serva do Senhor sofrer, você vai pagar por isso. Segundo, tudo que é seu vai passar para outro. É pesado mesmo. É desse jeito. Amém? Versículo. Não, vou ficar no 12 ainda. Faz bem todos os dias da sua vida, né? Ou seja, ela não deixa o ambiente ser tóxico. Às vezes a mulher, para conseguir fazer isso, dá um trabalho tremendo. Para ela não deixar o ambiente do lar se tornar tóxico, ela tem um gasto emocional muito alto. E não pense você que isso é de graça. E não pense você que isso é para sempre. Você está tirando esse recurso de um lugar, e uma hora dessa sua alma cobra a conta.
Aí você vê a mulher chorando, você vê a mulher nervosa, você vê a mulher perturbada, você vê a mulher triste, você vai ver a mulher sem vontade de se cuidar, sem vontade de se arrumar, certo? Sem vontade sequer de pentear um cabelo. Aí a pessoa olha e pensa que a pessoa é desleixada. Não, isso é sofrimento acumulado, isso é dor acumulada. A pessoa se esforçando o tempo todo para manter a casa equilibrada, para manter a casa em paz. Não é brincadeira. E eu digo a você, minha irmã, se é o seu caso, não fique com isso sozinha, busque ajuda, porque isso é, uma coisa que adoece a alma, E um adendo aqui para os filhos. Atenção, filhos. Quem é filho aqui? Os pais estão vivos? Quem tem pai vivos? Levanta a mão. Não se meta. Isso é importante. Se você acha que dando pitaco, se você está vendo, por exemplo, sua mãe sendo espancada, né? Sendo maltratada, né? Recebendo ameaça de morte, claro, você tem que tomar alguma providência. Não vai deixar a mulher apanhando, sendo espancada. Toma alguma providência. Mas fora isso, se está no campo das discussões, não se meta, porque isso causa problemas maiores. Eu já vi casais entrarem em parafuso porque os filhos entraram na questão. Entenda, por mais que você veja seus pais discutindo, brigando, por mais que seja difícil ver aquilo, entenda que eles nunca vão ver você como igual. Você nunca vai ser igual, nunca. Você sempre será filho, filha. Filho, filha. Você pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, não importa. Você sempre será visto como filho, filha. Então, não dá para você querer, chegar de igual para igual, querer botar moral. Olha para você, irmão. Vou botar moral na minha mãe. Tá brigando, meu pai tá brigando. Você não vai botar moral em nada, você vai causar mais problemas. Vai causar mais problema para os dois. E talvez um deles não aguente a pressão e você piore tudo. Entende o que eu estou falando? Você suportaria ser responsável pela separação dos seus pais? Ou suportaria, por exemplo, descobrir que um deles teve um AVC? Ou um ataque cardíaco? Pastor, que exagero. Exagero? Pesquise. Raiva mata. Raiva mata. A pessoa pode se encher de toxinas e o coração não suportar. Entende o que eu estou falando? Então não se meta. Entende? Só depois que você for pai ou você for mãe que você vai entender que quando nós nos tornamos pais, nós suportamos tudo conosco, mas não façam com os nossos filhos. Só pai e mãe entende isso. Você suporta tudo, agora não faça com seus filhos. Quem concorda comigo? Não, você não concorda, não concorda? Mesmo quem não tem pai ou não tem filhos, concorda? Pastor, não é mexer com o filho dos outros, não tem que ter futuro, não. Pois é, entende? Amém? 13. Ela busca lã e linho do bom. Lã e linho de bom grado trabalha com as mãos. Ou seja, é alguém que trabalha sem murmurar. Você já viu aquela dona de casa, irmão, que passa o dia todinho reclamando? Varre reclamando, lava reclamando. Irmão, a pessoa não está bem, não está bem, já está, com a alma amargurada, já está cheio de coisa. A pessoa precisa se tratar, porque isso não é sadio, isso não é legal. Quando a pessoa passa o tempo todo reclamando, evidentemente que eu não estou dizendo que a pessoa que reclama com razão. Se a pessoa, por exemplo, você já limpou a casa, já passou pano e terminou de fazer e ver alguém com os pés sujos passando? Sai pra lá, precisa de um trabalho triste. Você não tem nenhum prazer de, pelo menos olhar uns 10 minutinhos, já vem o outro e suja. Não é isso que eu estou dizendo, não. Então não é isso que eu estou dizendo.
Tá? Mas eu estou falando da pessoa que tem por hábito murmurar, que tem por hábito reclamar. É o tempo todo, nunca está bom. Nunca está bom. Irmãos, por favor, eu não vou pedir para você falar nada, mas eu queria que você olhasse para essa pessoa enquanto eu falar. Enquanto eu falo, você olha para essa pessoa. Já viu gente que, sabe, faz um estardalhaço por um copo em cima da mesa, irmão? Copo é uma briga, sabe? As veias da pessoa crescem, a pessoa tranca os dentes, fecha as mãos, sabe? Por causa de um copo. Nesse ponto, irmão, isso é perigoso para você. Você pode ter um mal súbito, eu estou falando sério, eu não estou brincando. Você pode ter um mal súbito, pode ter um AVC por causa de um copo. Agora imagine, a pessoa chega toda torta no hospital, morre, não morre. Aí o médico pergunta à família: o que foi? Foi o copo. Que copo? O copo que beberam água e deixaram em cima da mesa. Pastor, você concorda? Não. Eu também acho que o ideal seria: bebeu, lave e põe de volta. Não, eu tenho muita preguiça, mas uma preguiça tão grande que eu acho que minha mão vai cair. Eu não consigo lavar. Então, no mínimo, põe na pia. Eu sou de uma geração onde a gente não bebia água e botava de volta no lugar, emborcado. Não, a gente pelo menos passa uma aguinha nele e põe de volta, tá? Mas se não pode isso, ajude a pessoa. Já sabe que a pessoa é nervosa, já sabe que a pessoa está descompensada, então ajude. Mas você que está descompensado, busca ajuda. Isso não é normal, você sentir tanta raiva. Atenção, irmãos, eu queria que seu coração tivesse aberto, tá? Não é normal sentir tanta raiva por uma coisa tão pequena, porque é uma coisa pequena. Irmãos. Mas pastor, eu já falei 1000 vezes. Pois é, você vai falar 2, 3, 10 mil vezes, 1 milhão de vezes, certo? E o povo ainda vai fazer isso. Aí você vai morrer por causa disso? Dá um castigo, compra copo de plástico descartável. Vai saber. Amém? Verso 14. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Aqui fala de uma mulher diligente e resolvida. Por isso que eu digo assim, olha, o pessoal feminista não lê a Bíblia, irmãos. Porque a Bíblia mostra que desde o tempo antigo, está registrado na Bíblia, mulheres agindo, mulheres trabalhando, mulheres fazendo coisas para melhorar a própria vida e a própria família. Está aqui, olha, de longe ela traz o seu pão. Está falando de quem? De alguém que é diligente, né? De alguém que é uma pessoa resolvida. Ela não vai passar fome. Se não está dando certo aqui, ela vai para ali. Se não está dando certo esse, ela tenta outro, mas ela faz alguma coisa para ter o pão na sua casa. Claro, alguma coisa lícita, né? Amém?